Segunda-feira de Carnaval. Foliões são conscientizados sobre racismo, homofobia e importunação sexual. Inclusão nasce quando as pessoas aprendem a respeitar umas às outras. Cordeiros de blocos em Salvador reclamam das condições de trabalho. Nós nos sentimos como um trabalhador como outro qualquer, né, onde tem direitos e deveres. Como ficam as contas que estão vencendo em pleno carnaval? Na segunda-feira de carnaval é assim, todos os bancos estão fechados. Justiça decreta a prisão preventiva de 3 funcionários dos Correios. E o excesso nos cuidados com a aparência pode se tornar doença. Olá, boa noite. O Brasil está em ritmo de carnaval. Em todo o país, foliões lotam as ruas para participar dos tradicionais bloquinhos. Mas como este ano a folia caiu bem no início do mês, coincidiu com o pagamento de algumas contas. E agora? A repórter Carla Lucena esclarece para a gente como fazer. Terceiro dia de folia em todo o país. Muitas fantasias, diversão e alegria nos bloquinhos de rua. Será que sobra tempo para pensar nas contas, principalmente aquelas que vencem bem no carnaval? Não dá para pensar. Vou pensar só depois também que terminar o carnaval. Não, tem que esquecer de tudo. Tem gente que até tentou hoje pagar os boletos vencidos ou negociar dívidas. Venceu ontem. E agora? Só esperar quinta ou quarta, né? Não tá fechado, né? Só a partir de quarta-feira ou quinta, né? Na segunda-feira de carnaval é assim, todos os bancos estão fechados. A maioria oferece caixas eletrônicos para o cliente realizar os serviços. No acordo feito com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, tudo volta ao normal ao meio-dia da quarta-feira de cinzas. Por isso é importante se programar. Os boletos que têm código de barras podem ter o pagamento agendado nos caixas eletrônicos, nos aplicativos, pela internet e ainda no atendimento telefônico dos bancos. As contas e os carnês com vencimento em 4 ou 5 de março vão poder ser pagas sem juros no dia 6. Esse advogado explica, é preciso ficar atento aos tributos e impostos que não podem ser pagos outro dia. E caso haja algum problema, é bom dialogar com quem emitiu o boleto ou procurar órgãos de defesa do consumidor. O consumidor tem uma rede, um sistema nacional de defesa do consumidor. E esse sistema é integrado nos estados por PROCONs, em alguns estados há delegacias especializadas em direito do consumidor, e ele pode se socorrer desses órgãos e sempre do Poder Judiciário. Durante o carnaval em Brasília, o governo promove ação para conscientizar foliões sobre o respeito aos direitos da população LGBT, combate ao racismo e proteção a crianças e adolescentes. Tire a máscara do preconceito. Esse foi um dos temas da campanha de conscientização sobre o respeito durante o carnaval. Já passou da hora de aprender a respeitar as diversidades. Cada um é livre para fazer aquilo que bem entender. Com responsabilidade, claro. No estacionamento do Mané Garrincha, os participantes da festa foram recebidos com panfletos e adesivos, onde foram divulgados os telefones de denúncia em caso de racismo, homofobia e até mesmo importunação sexual. O melhor carnaval é aquele carnaval onde todas as pessoas se divertem. Se alguém não conseguiu se divertir porque foi agredido, isso não é diversão para todas e todos, né? Então a inclusão nasce quando as pessoas aprendem a respeitar umas às outras. Uma das preocupações da campanha é conscientizar o folião sobre o respeito ao próximo, além de garantir que durante os 5 dias de festa, todos tenham o direito de se divertir sem nenhum constrangimento. Assédio, alguns comentários assim, né, que não são agradáveis para ninguém. A lei de importunação sexual, sancionada em setembro do ano passado, tem como objetivo proteger vítimas desse tipo de situação. A importunação sexual é você beijar uma pessoa, é você filmar uma pessoa, é você praticar qualquer ato libidinoso sem o consentimento dessa pessoa.
A Ana Lúcia, que é de Contagem, em Minas Gerais, disse que é a primeira vez que passa o carnaval no DF e vai levar para casa boas lembranças da capital federal. Que é o necessário, assim, para ter uma festa garantida? Ah, é o respeito. Todo mundo respeitar todos os que estão aqui dentro presentes. E aí, a festa é garantida? Garantida, se Deus quiser. Em Salvador, os cordeiros que atuam nos blocos de carnaval recorreram à justiça para garantir melhores condições de trabalho. Debaixo de sol ou chuva, eles estão lá para garantir o espaço reservado dos blocos pagos no carnaval. São os cordeiros, trabalhadores que ao longo dos anos vêm lutando pela garantia de seus direitos. Para assegurar melhores condições trabalhistas, um termo de ajustamento de conduta foi repactuado no Ministério Público do Trabalho da Bahia com as entidades carnavalescas e o Sindicato dos Cordeiros. Foi mantido o TAC de 2016 e foi mantido, em relação ao ano passado, o valor da diária, que é de R$ 51,00, incluído o vale. Mas, em contrapartida, houve um aumento de foliões nos blocos, apesar do número de blocos ter reduzido, e isso permitiu uma expansão dos postos de trabalho de cordeiros, porque há uma demanda maior por este trabalho. Cerca de 17 mil cordeiros vão trabalhar este ano no carnaval, um aumento superior a 10% se comparado ao ano passado. Entre as normas estabelecidas está o prazo máximo de pagamento, que deverá ser feito em até 96 horas após a prestação do serviço. É um trabalho temporário sim, mas existe um vínculo ali. Portanto, esse trabalhador não pode estar completamente informal. O recolhimento previdenciário ou a contratação de um seguro de vida faz com que se ofereça ao trabalhador não só a alimentação, que é obrigatória e gratuita por parte dos blocos de carnaval, a água potável e a possibilidade de usar o banheiro, que são condições mínimas de dignidade. Nós nos sentimos como um trabalhador como outro qualquer, né, onde tem direitos e deveres. A pedido dos Ministérios Públicos Federal e Estadual do Pará, técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros e da Brigada Civil vistoriaram o depósito de resíduos sólidos da refinaria da Hidroalunorte em Barcarena, município vizinho a Belém. A suspeita é de que os rejeitos eliminados pela empresa estariam contaminando a água que abastece as comunidades vizinhas. A vistoria foi solicitada depois que moradores de Barcarena notaram que a água do rio Murucupi está mais avermelhada do que o normal. Depois de uma forte chuva que caiu nessa semana, alguns locais ficaram alagados e, por conta do aspecto do rio, surgiu a preocupação com o risco de contaminação. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Há um ano, os moradores do município já tinham denunciado ao Ministério Público lançamentos irregulares de água não tratada pela refinaria no Rio Pará. Depois das denúncias, foi criada uma força-tarefa para vistoriar a empresa. Após o resultado, a Justiça obrigou a Hidro a reduzir a produção pela metade até provar que o processo produtivo é seguro. Em nota, a empresa informou que vai investir até 2020 675 milhões de reais em infraestrutura e segurança e que opera normalmente sem nenhum problema ou risco de vazamento. Depois de um ano de vigência, as alterações da reforma trabalhista ainda provocam dúvidas. Foram mais de 100 artigos da consolidação das leis do trabalho modificados, que mudaram a dinâmica das relações entre patrão e empregado e a rotina do judiciário trabalhista. Segundo o levantamento do TRT de Goiás, de janeiro a outubro do ano passado, quase 74 mil processos foram solucionados. Um ano depois da reforma trabalhista, que alterou mais de 100 artigos da CLT, será que o trabalhador brasileiro tem o que comemorar? Especialistas do direito acreditam que as mudanças não foram satisfatórias, a começar pelo desemprego, que teve redução mínima. Entre os principais impactos da nova legislação está a queda no número de ações trabalhistas. Aqui no TRT de Goiás, neste ano, a diminuição foi de 26%. O empregado agora é obrigado a pagar as custas do processo e os honorários de sucumbência da outra parte, se não conseguir provar os fatos alegados na reclamação. Para este magistrado, a redução foi positiva. Esse risco gerado pelos honorários sucumbenciais e pela restrição do acesso à justiça gratuita, é claro que inibe, em alguma proporção, as ações trabalhistas. Agora, essa inibição, é preciso a gente avaliar exatamente o que ela significa, o que ela quer dizer. Um tanto daí, eu acho que são ações temerárias, ações abusivas ou algum exagero. E, nesse sentido, a reforma foi positiva. Alberto teve medo em ajuizar uma ação contra a empresa onde trabalhava, mas resolveu arriscar. Olha, eu fiquei um pouco preocupado
porque a gente sabe que tem inúmeras formas e métodos de se provar uma verdade, né? Às vezes eu não tenho tantas provas, às vezes eu não consigo juntar tantas testemunhas e não deixa de ser verdade. Esse advogado acredita que o empregador também não foi favorecido. As empresas nas ações atuais estão pagando mais caro. Por que elas estão pagando mais caro? Agora temos a legislação que determina o pagamento de honorários. Se o advogado ou ele quer receber os honorários no final da ação, ou ele inclui isso no valor do acordo. Os advogados estão pedindo menos, mas pedindo com mais qualidade, o que automaticamente aumenta diminui aquela probabilidade de fazer um acordo em valor menor e aumenta a dificuldade de fazer o acordo. As novas regras também estimularam a terceirização, as contratações temporárias e outras modalidades, como o trabalho intermitente, na qual o trabalhador presta serviço por hora, dia ou mês. Dados do IBGE mostram que a informalidade cresceu do ano passado para cá. Muita gente passou a trabalhar por conta própria, sem as garantias oferecidas pela carteira assinada, como FGTS, férias, 13º. O número de empregados no setor privado prestando serviços como autônomo também aumentou. Hoje são mais ou menos 11 milhões e meio de pessoas nessa situação. Com a ampliação do prazo de contratação do trabalhador temporário de 180 para 270 dias, esse tipo de modalidade apresentou um aumento de 10%. Além disso, juízes e advogados reclamam que o cenário atual é de insegurança jurídica. Principalmente porque ela foi votada muito rapidamente, não foi muito divulgada e tivemos o problema da medida provisória, que ela veio, alterou a legislação entre 120 dias, depois caducou, perdeu o seu prazo de validade, não foi reeditada, não vieram novas propostas para albergar o que vinha na medida provisória. E no próximo bloco, cresce a participação de idosos no mercado de trabalho. Enquanto eu tiver habilidade, eu estou na luta, né? A Justiça decretou a prisão preventiva contra 3 funcionários dos Correios que estavam presos temporariamente desde a última quinta-feira. Os presos, que já estavam sob custódia da Polícia Federal, foram informados da nova prisão. A PF apurou que os trabalhadores violavam correspondências e desviavam os conteúdos, especialmente as drogas sintéticas enviadas ilegalmente do exterior para o Brasil. Os investigados foram indiciados pelos crimes de peculato e associação criminosa e estão à disposição da Justiça. No Distrito Federal, a Justiça autorizou a progressão de pena do empresário Luiz Estevão para o regime semiaberto. Com isso, ele terá direito a saídas temporárias e ao trabalho externo. Segundo a juíza do caso, Luiz Estevão atende os requisitos exigidos para a progressão, cumpriu mais de 1/6 da pena total determinada e ainda não responde por faltas disciplinares graves. Os idosos no país têm aumentado a cada ano e, nesse ritmo, o que tem crescido também é a participação de pessoas acima dos 60 anos de idade no mercado de trabalho. E como será que esses trabalhadores mais experientes estão se adaptando aos novos empregos? E as empresas estão dispostas a investir na mão de obra da terceira idade? Veja na reportagem. 30 milhões de idosos. Esse é o número de brasileiros hoje com mais de 60 anos de idade. E olhando para o futuro, essa soma pode ser ainda maior. A expectativa para 2060, segundo o IBGE, é que o percentual de idosos seja superior ao de crianças e adolescentes. Mas como será que a população da terceira idade está lidando com o envelhecimento? Para muitas pessoas, ter mais anos de vida não significa apenas uma conquista, mas também um desafio. Ao mesmo tempo em que a população do país envelhece em um ritmo acelerado, há muita gente da terceira idade que trocou o descanso pelo trabalho. De acordo com o IBGE, 7 milhões e 200 mil pessoas com mais de 60 anos estão inseridas no mercado de trabalho. São 600 mil idosos a mais trabalhando em relação ao mesmo período do ano passado. O número de idosos à procura de emprego também aumentou no Brasil, passando de 6 milhões e 900 para 7 milhões e meio.
E entre esses 6 milhões de idosos querendo trabalhar está a Janoceles. Aos 60 anos, a técnica em enfermagem caminha confiante para uma entrevista de emprego. Nas mãos, segura o currículo com as experiências de uma vida inteira de muito trabalho e dedicação. A idade não conta nessas horas. O importante é a experiência e a boa vontade, paciência, amor pela profissão. A empresa onde a técnica em enfermagem deseja trabalhar é do Júlio. O empresário de 60 anos abriu esta clínica em Brasília em 2016. Ela é voltada para cuidados com idosos. Aqui, na maioria das vezes, pessoas mais experientes têm prioridade na hora da contratação. Não é à toa que parte dos profissionais tem entre 55 e 75 anos. Um belo dia eu estava lendo uma reportagem em casa, onde dizia que o número de idosos estava aumentando muito no país e que daqui a 30 anos, em 2050, será uma população de 30% de idosos. Quer dizer, o país está envelhecendo mais, né? E aí eu tive a curiosidade de saber como é que fazia para ajudar o idoso a envelhecer com saúde, com qualidade de vida. E aí eu fui pesquisar e percebi que já tinham algumas empresas no ramo que tinham esses cuidados, ofereciam cuidados para os idosos. E aí eu montei a empresa. Esta professora da Universidade de Brasília e gerontóloga realiza pesquisa sobre o envelhecimento no país. Ela explica que grande parte dos idosos que não quer deixar de trabalhar acaba trocando de profissão para ressignificar a velhice, a nova fase da maturidade. Os idosos de hoje, eles são bastante ativos, eles querem uma retomada das suas atividades, eles querem estar incluídos na sociedade, eles não aceitam mais, não tem mais como objetivo ficar em casa, né? Então, após a aposentadoria, o afastamento do mercado de trabalho, eles querem fazer uma retomada, descobrir novos talentos, desenvolver novas atividades, estar no seio da família. Então, basicamente isso, eles querem ter uma vida normal como eles tinham na fase adulta jovem. O IBGE aponta que ao longo do tempo a expectativa de vida do brasileiro só vem aumentando. E segundo a gerontóloga, com esses anos a mais que os idosos estão ganhando, muitos aproveitam para construir planos de vida. Antigamente, as pessoas faziam muitos planos para os filhos, para os netos, né? Quero ver meu filho se formar, quero ver meus netos casarem, enfim. Hoje não, ela está fazendo planos de vida para ela. Ah, e lembra da Janoceles, a técnica em enfermagem de 60 anos que mostramos no início da reportagem? Pois é, depois de fazer a entrevista de emprego e passar por todo o processo seletivo, ela foi contratada e vai trabalhar como cuidadora de idosos. E como a gente falou tanto em vitalidade e futuro, principalmente para quem está na terceira idade, ela conta o que espera para os próximos anos dessa caminhada. Enquanto eu tiver habilidade, eu estou na luta, não me considero idosa. Então vamos ver a dona Janoceles trabalhando aí até quantos anos? Até 120. E daqui a pouco no Jornal da Justiça, você vai entender o que é distúrbio de imagem. Ela começa a buscar um padrão para ela, que na cabeça dela é o padrão ideal. Doença mental que faz a pessoa considerar ter um defeito na própria aparência. Esse é o chamado distúrbio de imagem. Você já ouviu falar? Uma pesquisa feita em São Paulo revelou que 77% das jovens da capital têm propensão a desenvolver algum distúrbio alimentar, como compulsão, bulimia ou anorexia. A pessoa se vê de uma forma diferente e ela começa a buscar um padrão para ela, que na cabeça dela é o padrão ideal. Quase metade das entrevistadas acredita que mulheres magras são mais felizes. Segundo especialistas, a influência de pessoas famosas e que estão na mídia contribui muito para esta percepção. E se engana quem pensa que as mais belas não sofrem com a distorção de imagem. Se olhar no espelho e ver algo completamente diferente da realidade, é grave. Ela se vê no espelho, tá muito magra, às vezes, assim, ossos expostos, muito magra mesmo, e ela não consegue se enxergar magra, ela se vê de uma forma gorda. Numa semana eu consegui emagrecer 5 quilos
e na outra eu já ganhava, às vezes, tudo isso e às vezes até um pouco mais. Então, às vezes, num ano, eu emagrecia e engordava muito durante esse ano. Então, às vezes eu encontrava uma pessoa no começo do ano, eu estava de um jeito, se a pessoa me via no final do ano, eu já estava de outro jeito. O desabafo desta jovem, que não quer ser identificada, reflete a análise dos especialistas. A não aceitação do corpo é grave e leva a dietas malucas e jejum por conta própria. Na distorção, a pessoa pode se sentir maior ou menor do que ela realmente é. Eu chorava muito e me sentia super fracassada, né? E a gente se sente muito impotente em relação a isso, porque a comida, ela se torna um vício. O distúrbio de imagem ocasiona doenças graves, consideradas distúrbios alimentares. As mais comuns são anorexia, a perda de peso excessiva para a altura e idade da pessoa. Geralmente, quem sofre da doença abusa de dietas, exercícios físicos e remédios para emagrecimento. Bulimia, a ingestão desenfreada de alimentos seguida de vômitos provocados. Vigorexia, a busca interminável por mais músculos. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com Berenice Leite, que tem as novidades para a gente. Berenice, boa noite. Boa noite, William. A gente começa o nosso giro com a notícia de que a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, em parceria com a Secretaria de Direitos da Criança e do Adolescente do Governo Federal, está fazendo uma campanha preventiva e de orientação para crianças e adolescentes durante o Carnaval. Equipes estão percorrendo os blocos infantis para conscientizar a população sobre a importância de denunciar situações de violência, especialmente a exploração sexual, o trabalho infantil e o uso de álcool e drogas. A ideia é proteger as crianças e diminuir os problemas nesse período. Pelo menos 10 equipes estarão nas ruas de Brasília, 2 em pontos fixos e as outras ficarão circulando pela cidade. E em São Paulo, a Justiça considerou culpado um homem suspeito de liderar uma quadrilha que teria feito refém a família de um gerente de banco após, na tentativa de roubar uma agência. O crime foi em 2017, mas a prisão dele foi só no ano passado. Câmeras de segurança da rua teriam ajudado na identificação desse sequestrador, que também foi reconhecido pela família da vítima. Ele foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. Um dos participantes do crime teve o processo desmembrado e o terceiro não foi identificado. E logo após o Carnaval, o juiz Luiz Antônio Bonatti assume a 13ª Vara Federal de Curitiba, na vaga aberta com a nomeação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. O juiz Luiz Bonatti, ele foi escolhido pelo Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal e da 4ª Região, no dia 8 de fevereiro. Ele tirou uns dias de férias e agora em março assume definitivamente o cargo. Em relação à Operação Lava Jato, o magistrado antecipou que manterá o sigilo durante o processo, se manifestando apenas nos autos. O nosso giro fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, basta acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William? Obrigado, Berenice. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite.